E aí, quando é que duas coisas são iguais? Uai, óbvio, são iguais. Quando são iguais, sei lá. Difícil de responder, né? Por isso, na aula de hoje, nós vamos estudar esse assunto: igualdade e algumas das suas propriedades. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer isso agora mesmo e ajudar esse projeto a crescer, ganhar força e produzir aulas cada vez melhores para vocês, beleza? Eu conto com você, hein? Bora lá! Então, para início de conversa, nós vamos definir igualdade como sendo a ausência da diferença, beleza? O símbolo de igualdade são dois tracinhos horizontais, a gente está bastante acostumado com ele já, né? Muito bem. Numa igualdade, nós temos alguns componentes aqui que eu quero que fique claro para vocês antes da gente falar de qualquer propriedade. Numa igualdade, à esquerda nós sempre vamos ter o primeiro membro e à direita o segundo membro. O que separa esses membros é o sinal de igual, certo? Muito bem. Outro exemplinho aqui. 3 vezes 2 mais 7, que é igual a 6 mais 21. No caso aqui, nosso primeiro membro é este e o segundo membro é este, certo? Uma ideia muito associada à igualdade é a balança de equilíbrio, ou também conhecida como balança de dois pratos. Nela, o equilíbrio indica sempre a igualdade das massas que estão nos pratos. Veja só esse exemplo. Vou colocar aqui, ó, 2 pezinhos de 150 gramas. O que aconteceu com a balança? Ela pendeu para a direita, né? O lado mais pesado desce, né? Agora eu vou colocar um peso de 300 gramas do outro lado. O que aconteceu? Essa balança ficou equilibrada. E o que isso indica? Que as massas são iguais, né? Associando isso aí com uma igualdade, nós temos que o prato à esquerda representa o primeiro membro e o prato à direita representa o segundo membro. Então nós vamos ter aqui 300 gramas igual a 150 gramas mais 150 gramas. Se liga nessa situação, problema aqui. Eu tenho uma balança e vou colocar coisas dos dois lados. Olha só o que aconteceu. Ela permaneceu em equilíbrio. O que isso indica, hein? Que nós temos aqui uma igualdade de massas. E nesse sentido eu quero perguntar para você. Esse valor desconhecido aí é de quantas gramas? Vamos ver aqui, olha só. Do lado esquerdo nós temos 200 gramas mais esse valor desconhecido. Do lado direito, no segundo membro, nós temos 80 gramas mais 80 gramas mais 150 gramas. Fazendo a conta aqui para o segundo membro, nós vamos obter 310 gramas. Coisa linda! Então, 200 gramas mais esse valor desconhecido tem que dar 310 gramas. E aí? Quanto está faltando ali no 200 para chegar no 310? 110, né? Muito bem, então o valor desconhecido é de 110 gramas. E aqui nasce uma ideia muito importante da matemática: a determinação de valores desconhecidos. Mais para frente nós vamos chamar isso de equação. E esse ponto de interrogação aí vai passar a ser uma letra. Mas você já está entendendo como é que a coisa funciona. Isso vai ser muito bom para você mais para frente, beleza? Se você entendeu, deixa o seu like aí, demorou? Vamos lá então. Propriedades da igualdade. Nós temos aqui novamente uma balança para a gente estudar o princípio aditivo. O que é isso? Nós podemos adicionar um mesmo número somando ou subtraindo nos dois membros da igualdade e continuaremos a ter uma igualdade. Como assim? Não entendi nada. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa a se notar é que a minha balança aqui está em equilíbrio, certo? Ou seja, as massas nos dois pratos são iguais. Beleza, então nós temos aqui que 200 gramas é igual a 100 gramas mais 100 gramas. E de fato é mesmo, né? Agora o que vai acontecer aqui? Coloquei 150 gramas em cada prato. Adicionei aqui. Então na minha igualdade aqui eu vou adicionar 150 de um lado, 150 do outro lado. Coisa linda! Como é que vai ficar? Eu tenho do lado esquerdo, no primeiro membro, 350 gramas. E do lado direito, o segundo membro, também 350 gramas. Então perceba que eu coloquei 150 de cada lado e isso manteve a minha igualdade. Poderia colocar 300, 1000. O que importa é que
nos dois lados, nos dois membros, eu adicione sempre o mesmo valor para manter a igualdade. Vamos a mais uma aplicação aqui do princípio aditivo. Observe essa balança aí. Ela está em equilíbrio, né? Então nós temos uma igualdade aqui. Olha só, vou representar como sendo 500 gramas mais 100 gramas mais 100 gramas igual a 500 gramas mais 200 gramas. Muito bem. Agora, observe o que vai acontecer. Tirei 200 gramas de cada lado. O que aconteceu com a balança? Manteve o equilíbrio. Então eu também posso tirar o mesmo tanto de cada lado, que a igualdade vai ser mantida, né? E aí do lado esquerdo, no primeiro membro, nós vamos ter 500 gramas. E do lado direito, segundo membro, nós vamos ter também 500 gramas. Beleza? Então o que diz o princípio aditivo? Você pode adicionar ou subtrair qualquer valor de ambos os lados da igualdade, que ela vai se manter igual. Agora uma outra propriedade, o princípio multiplicativo. O que ele diz? Nós podemos multiplicar ou dividir os dois membros da igualdade por um mesmo número e ainda manteremos a igualdade. O que é isso? Vamos de exemplo aqui. Nós temos que 10 é igual a 3 mais 7. De fato, é mesmo, né? Se eu multiplicar o primeiro membro por 2, então o que eu tenho que fazer no segundo membro? Também multiplicar por 2, né? Agora observe um detalhe muito importante aqui. No primeiro membro nós temos que o 2 está multiplicando 10, certo? Agora no segundo membro nós temos que o 2 está multiplicando só o 7, né? O que a gente tem que fazer para o 2 abraçar o 3 também? Então a gente tem que inserir os parênteses, né? Porque assim, se eu estou multiplicando tudo no primeiro membro, também eu tenho que multiplicar tudo no segundo membro. E aí como é que vai ficar? 2 vezes 10, 20, né? 3 mais 7 é 10. Aí 10 vezes 2, também 20. Muito bem. Como 20 é igual a 20, tá tudo certo. Mantive a igualdade aqui. Coisa linda. Mais um exemplo. 14 é igual a 6 mais 8. Vou multiplicar o lado esquerdo por 0,5. E vou multiplicar também o segundo membro, o lado direito, por 0,5. Coisa linda. Olha o esquema aqui de novo. Aqui o 0,5 está multiplicando o 14. Do outro lado, o 0,5 está multiplicando só o 8. Para esse 0,5 multiplicar todo mundo, o que eu tenho que fazer? Abraçar aqui o 6 mais 8 com parênteses, né? Muito bem. 0,5 vezes 14, 7. Do outro lado, primeiro parênteses, hein? 6 mais 8, 14. 14 vezes 0,5, também 7. Coisa linda. Nossa, mas partiu do 14 para virar 7? Quer dizer que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2? Sim, exatamente isso. E é isso que nos diz o princípio multiplicativo. Nós podemos multiplicar ou dividir ambos os membros da igualdade por um mesmo número e aí nós manteremos a igualdade. Muito bem, outro exemplo aqui. 3 vezes 21 é igual a 63. Coisa linda. Vou dividir por 7 o primeiro membro e também vou dividir por 7 o segundo membro. Muito bem, como é que fica isso? 3 vezes 21, 63. 63 dividido por 7, 9. Do outro lado, 63 dividido por 7, também 9. Ou seja, dividi por 7 dos dois lados e mantive a minha igualdade. Só que atenção, hein? Lembre-se sempre do primeiro mandamento da matemática que nos diz: não dividirás por zero, ou seja, numa igualdade você não pode, de jeito nenhum, dividir ambos os membros por zero, porque divisão por zero não existe, beleza? Agora, para ver se você entendeu mesmo, eu quero propor uma situação problema. Observe essa balança. E aí, qual é essa massa desconhecida, hein? Esse é aquele momento lindo que você dá pausa no vídeo, faz aí com muito carinho a atividade e já aproveita para deixar seu like se você não deixou e se inscrever no canal para não perder nenhuma aula top que vai vir por aí, beleza? Coisa linda, vamos ver se você acertou, bebê? Bom, primeira coisa é observar que nós temos aqui uma balança em equilíbrio, ou seja, nós temos uma igualdade, né? Então, no primeiro membro aqui nós temos 90 gramas mais 500 gramas mais 90 gramas mais 100 gramas, que é igual a 90 gramas mais 500 gramas mais essa massa que a gente ainda não conhece, beleza? Observando aqui no primeiro membro, nós temos uma parte com 90 gramas mais 500 gramas e no segundo membro
também, né? O que nós podemos fazer pelo princípio aditivo? Sumir com isso daí, né? Então na balança sobraram 90 gramas e 100 gramas do lado esquerdo, no primeiro membro, né? E o valor desconhecido no segundo membro. Agora ficou muito fácil, né? Mas traduzindo isso aí para nossa igualdade que está abaixo da balança, o que nós temos que fazer? Tirar 90 e tirar 500 do primeiro membro e também do segundo membro, né? Aí dando uma ajeitadinha aqui, nós cortamos esse 90 gramas com esse menos 90 gramas, nós cortamos esse 500 gramas com esse menos 500 gramas e do outro lado, esse 90 gramas, tiramos esse outro 90 gramas, cancelamos e esses 500 também cancelamos com esse, né? Muito bem, o que sobrou aí? 90 gramas mais 100 gramas no primeiro membro e no segundo membro apenas o valor desconhecido, ou seja, quanto é que é essa massa desconhecida? 190 gramas. Se você acertou, parabéns! Coisa linda! Eu espero que você tenha entendido direitinho, hein? Se você gostou e entendeu, deixa seu like aqui, beleza? Bons estudos, coragem e ânimo e até mais!